Queridos irmãos, vamos em nome do Senhor Jesus abrir nossas Bíblias em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Então nós vamos analisar aqui com bastante cuidado esse versículo e alguns outros mais, com a ajuda do Senhor, conforme o Espírito vai trazendo aquilo que Ele deseja comunicar a nós nessa noite. Irmãos, graças ao Senhor que o Pai, Ele tem aberto a sua palavra para nós, aberto os céus para nós e tem falado de uma forma tão nítida, tão clara nesses últimos dias, como tem dito muitos irmãos que estamos vivendo as últimas horas do relógio do Senhor. Então, irmãos, eu não sei vocês, mas eu creio que sim. Gerado no nosso coração, irmãos, uma certa expectativa também pela vinda de Cristo, pela volta dEle. Porque o nosso Senhor, Ele está muito ansioso pela sua igreja. Ele está esperando ela há mais de 2000 anos. Imagina só. Então, Ele está ansioso para vir buscar a sua igreja. E os propósitos do Pai não serão frustrados. Então, tudo está caminhando, irmãos, cada dia mais para esse tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Eu vejo assim, estava meditando hoje à tarde um pouquinho na palavra, aliás, a tarde inteira na palavra, e aquela pergunta que Isaac fez para o seu pai Abraão: tem eu cutelo, fogo, altar, onde está o cordeiro? Sabemos que o João 1,29 responde que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, irmãos, e para nós hoje, como nós temos visto, ou como nós estamos apreciando o Cordeiro? Qual deve ser a nossa atitude? Isaac foi: onde está o Cordeiro? João revelou para nós o Cordeiro. E nós, como Igreja do Senhor, qual que é a nossa visão do Cordeiro? Vou dar uma dica para vocês. Se vocês lerem Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, vocês vão encontrar ali 29 expressões sobre o Cordeiro. E no capítulo 5, verso 12, vai dizer o seguinte, que digno é o Cordeiro. Então, hoje nós reconhecemos que toda dignidade é o nosso amado Senhor. Irmãos, Ele fez tudo por nós de uma forma tão linda, tão maravilhosa, tirou o nosso pecado, nos deu a sua vida pela ressurreição, né? E esse versículo aqui, versículo 11, Levítico 17, 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Que linda figura! Irmãos, altar aqui faz uma alusão à cruz. Porque a vida da carne está no sangue. Deus está dizendo através de Moisés: eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Ou seja, o Pai está dizendo: eu entreguei meu filho para morrer. Não como fez Davi. Davi, ele poupou Absalão, seu filho, quando Absalão quis usurpar o reino. Segundo Samuel, capítulo 18. Mas, irmãos, Romanos 8,32, a palavra fala assim, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele, nunca fora dele, com ele, graciosamente, todas as coisas. Então, Ele deu o seu filho. Lembra daquela profecia linda? Lá em Isaías capítulo 6, um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Que coisa linda! E aqui também não é diferente, por isso que você nunca vai encontrar na Bíblia novidades. Deus, claro que Ele não muda, sua palavra não muda, a forma dele agir nunca muda. Então, quando nós temos uma visão adequada das Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito, e o Espírito que está em nós, que vai interpretar para nós, revelar para nós, nós seremos tão edificados. A palavra vai trazer tanta segurança para nós, porque ela está mesclada
cheia do amor do Pai, do falar do Pai, daquilo que procedeu do coração do Pai. Então nós temos um Cristo maravilhoso demais. Temos um Pai, não apenas um Pai amoroso, nós somos amorosos, mas o nosso Pai é amor, e o amor nos amou. A maior força deste universo, que é o Pai, o amor do Pai, nos amou e se entregou por nós. Então, olha que texto lindo aqui, irmãos. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Irmão, que coisa linda. Que coisa linda. Porquanto é o sangue que fará expiação em poder ou em virtude da vida. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, que privilégio poder saber que Tu nos ouve através da pessoa do Filho. Pai, que alegria é poder abrir as Escrituras. Nesse instante que estamos com a Tua palavra aberta, Teu Espírito, Pai, está possuindo as nossas mentes, os nossos corações. Teu Espírito, essa bendita pessoa que é Deus de Ti, tem nos revelado o Teu falar, o falar do Filho, tem feito com que o nosso coração compreenda, porque Tu tem nos dado língua e coração de eruditos, para que possamos sempre trazer uma palavra de conforto àqueles que verdadeiramente carecem. Pai, muito obrigado por esse tempo, primeiro dia da semana. Obrigado pela mesa do Senhor que o Senhor preparou para nós nessa oportunidade, uma mesa onde nós contemplamos a pessoa e a obra de Cristo. Fala conosco, papai, queremos ouvir a Tua voz e em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto aqui, todas as vezes que eu leio, é um texto que de fato me emociona. É um texto que vai revelar aqui, logo no primeiro capítulo, a humanidade de Cristo, a oferta de manjares. Aqueles grãos de trigos que foram amassados. Interessante que também aqui na humanidade de Cristo, no capítulo 1 de Levítico, se você ler com bastante cuidado, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Lá em Hebreus 5,8 está dizendo o seguinte, que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Mas em que sentido foi o sofrimento do nosso Senhor? Quando nós então olhamos para isso, nós pensamos que foi o sofrimento na cruz que fez Ele ser obediente. Não foi, irmão. O Senhor Jesus Cristo precisava ser amadurecido. Então, nós temos que contemplar como que o grão de trigo, desde a sua encarnação, quando Ele se fez carne, ali o capítulo 1 de Levítico, se você ler sobre a égide do Espírito, sobre a orientação e a dependência do Espírito, você terá um entendimento muito claro que esse grão de trigo, quando caiu na terra, ele teve que morrer. Sim, o grão de trigo. Mas, irmãos, quando Jesus Cristo nasceu, Ele passou por muitas intempéries também. Ele também precisava ser aperfeiçoado como homem. Embora seja um homem perfeito, Ele precisava, a nosso exemplo, ser aperfeiçoado. Ele precisava de crescer no Senhor. Ele crescia em sabedoria, inteligência diante de Deus e diante dos homens. Esse deve ser o nosso crescimento. Primeiro, diante do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6, versículo 1 e 2. Percebe? Então, quando o grão de trigo ele nasce, literalmente falando, vocês sabem que quando ele nasce na terra, irmãos, aquela plantinha tão sensível, que fala, é um exemplo muito claro da pessoa de Cristo, quando aquela plantinha nasce numa fazenda, num sítio, quem planta, quem cultiva o trigo, sabe que, imagina aquela plantinha bem sensível, ela tem que enfrentar o calor do sol, os ventos, os animais que passam ali, né, uma série de coisas, então sofre muito, e à noite, né, aquele orvalho, frio, embora nós sabemos que o trigo gosta do frio. Então, irmãos, ele está crescendo, e quando ele cresce,
aqueles bagos, aqueles cachos, ele começa a se encurvar para baixo. O joio fica mais ereto. Parece muito com o trigo, mas não é. São idênticos. Então, muito difícil nós identificarmos quem é joio, quem é trigo. Não é assim? Então, Jesus disse, não para nós julgarmos, diz que nós iríamos identificar pelas suas obras. Pelas obras que procedem, aliás, de um coração que foi tratado, que um coração que gera, que vive uma vida de arrependimento. Não apenas eu me arrependi, mas eu vivo uma vida de arrependimento. Entende, irmãos? E aí, quando aquele grão de trigo ele é colhido, aquele trigo ele é colhido, então ele vai passar pela eira, separar o trigo da palha. Então tem aquele trigo da palha, aquela palha é uma figura linda da alma do homem também, porque o que é essencial para Deus é algo que é tratado. Então, aquela palha fala também, segundo a analogia bíblica, das escórias das nossas almas. Se formos sinceros, você vai perceber, irmãos, que a nossa alma ela é muito complicada. A nossa alma parece estranha, às vezes nós não compreendemos quem nós somos de fato. Às vezes dá umas crises de loucura, umas crises de raiva, não é? Então a nossa alma que precisa ser tirada de nós essas escórias. Então ele vai usar circunstâncias, vai usar a cruz, vai usar a palavra e, claro, a pessoa do Espírito, que vai tratando conosco, mostrando que nós temos que ser libertos disso. E a libertação, ou em outras palavras, a transformação da nossa alma, ela ocorrerá segundo o desejo do nosso coração. Primeiro, o Espírito vai mostrar quem de fato nós somos. Aquilo que precisa ser tratado em nós. E tem muitas coisas, irmãos. Eu, às vezes, me pego assim, puxa vida, que situação é a minha? Como que eu posso fazer isso? Nós somos duros, né? E se vocês quiserem me conhecer, pergunta para minha esposa. Às vezes nós estamos aqui na frente, vocês veem uma pessoa assim, bem vestido, cheirosinho, mas vocês não me conhecem nos bastidores. Eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades comigo mesmo, porque nós temos dificuldade em dobrar a nossa cerviz. Fomos regenerados, a regeneração ocorreu no nosso espírito. Agora o Pai quer salvar a nossa alma, irmão. Então ele vai usar circunstâncias, vai usar as dificuldades para mostrar que nós precisamos ser livres disso. E uma coisa que é interessante, lembra de Hebreus 4,12, que diz que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada ou adaga de 2 gumes? Tem 2 cortes, corta, entra cortando, operando morte em nossa alma, não na nossa personalidade, no sentido de que precisamos levar à morte, irmãos, a nossa insensatez, as nossas opiniões distorcidas. Percebe? Hoje é muito comum, vimos hoje pela manhã, que tem muitos evangélicos levantando bandeiras de políticos. Isso é uma afronta ao nosso Senhor, irmãos. Porque, queridos, o que nós esperamos deste mundo, sendo que este mundo já está condenado, este mundo será destruído em fogo, entende? Então nós temos que levantar este estandarte da palavra, proclamar a Cristo, independentemente de qualquer que seja quem vai assumir a presidência da República, devemos orar por aquele governante, percebe? Para que tenhamos uma vida quieta, mansa e sossegada, tranquila. Essa é a função da igreja, porque quem governa o novo presidente é a igreja. Porque a palavra fala que o coração do rei está na mão do Senhor, e segundo o seu querer ele inclina. Então ele está esperando que a igreja ore. Em primeiro lugar, para que Deus cumpra a vontade dele na vida daquele governante ou dos governantes. E aí você pode pedir para que então o coração daqueles governantes sejam inclinados para que eles invistam financeiramente em 3 pontos básicos do nosso país: na saúde, na segurança e na educação. Então, irmãos, nós temos tudo em nossas mãos. O Pai nos concedeu este privilégio para sermos intercessores. Estão me compreendendo? Então, o grão de trigo foi colhido, foi separado ali a palha do trigo. E agora o que vai ocorrer com aquele grão de trigo, junto com outros grãos? Graças a Deus que nós somos moídos juntos, irmãos.
Percebe? Esse é o cristianismo autêntico, verdadeiro. Nós temos que passar pela moenda. Depois que passamos por tantas intempéries, nascemos de novo, estamos crescendo, muitas dificuldades, e agora nós já somos maduros, né? Passar pela moenda, ser espremido ali juntamente com outros grãos, para virarmos farinha de trigo. Percebe? E aí depois é interessante que, olha que interessante, nós somos uma boa massa, né? E então ele coloca o óleo ali para dar liga, entende? Puxa, nós somos um pão muito bonito. Olha que formato que nós temos. Quando uma criança nasce e está aí com uns 8, 9 meses, a perna da criança parece aquele pãozinho enrolado, né? Muito bonitinho, fofinho ali, mas não vai ficar aí, irmãos. Nós somos colocados dentro do forno. E aí depois sai aquele pão lindo, bonito, apetitoso. Mas aí não para aí, somos pão, então nós chegamos ao último estágio. Não chegamos ao último estágio, falta um estágio ainda. Quando os discípulos colocou aquele pão nas mãos do Senhor, o que ele fez com o pão? Ele quebrou, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Entende, irmãos? Esse é o sentido de que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E se nós estamos no caminho da cruz, é para essa finalidade também. Para sermos moídos juntos, para estarmos sofrendo juntos, para chorarmos juntos, para nos alegrarmos juntos, e nós sabemos que Ele tem nos dado mais momentos de alegria e de felicidade do que de sofrimento, irmãos. Nosso Senhor é tão maravilhoso. Agora, queridos, aqui uma coisa que nos chama muito a nossa atenção. A vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação. Essa palavra aqui, expiação, significa sofrer a penalidade por um ato pecaminoso, removendo assim do pecador arrependido os efeitos dos pecados e permitindo-lhe reconciliar-se com Deus. Agora, olha que interessante. Jesus fez expiação pelo meu e o seu pecado. Jesus sofreu tudo aquilo que concerne ao meu e ao seu pecado. Hoje falávamos pela manhã que aquele abandono, aquele desamparo é de todos nós, que nascemos pecadores, fomos feitos santos em Cristo Jesus. Então, o Pai hoje não nos abandona mais, porque Ele entregou o seu Filho, e o seu Filho representou toda a humanidade. Então, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, como nós dissemos hoje pela manhã, aquele texto tão lindo de João 12:32, quando Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Fomos colocados em Cristo pela fé, irmãos, e quando Ele morreu, nós também morremos com Ele. É isso que a Bíblia diz. As cartas de Paulo, morremos para o pecado. Então, o pecado hoje não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A graça, isso é tão maravilhoso. Então, Jesus suportou a cruz, Hebreus 12:2, porque havia para ele uma alegria que lhe estava proposta. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. E qual era a alegria que estava proposta para o Filho? A igreja, eu e você. Irmãos, é gostoso saber que o nosso Senhor, Ele se delicia na sua igreja, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Isso é tão importante para nós. Agora, irmãos, todos nós que cremos, nós participamos da sua morte. A morte de Cristo na cruz não foi apenas substitutiva. Ele morreu no meu lugar, é um fato. Ele me substituiu na cruz, mas a morte de Cristo é uma morte participativa, onde para que o pecador então possa ser salvo, ele precisa participar dos efeitos eficientes na cruz. Isso está muito claro em Romanos capítulo 6, versículo 5, que diz assim: "Porque se fomos plantados ou unidos com Ele na semelhança da sua morte,
também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Agora, irmãos, o cuidado aqui que nós devemos ter é se verdadeiramente o nosso coração tem sido inclinado para as Escrituras Sagradas. Porque esse texto é muito claro, irmãos, e é a palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deus é um Deus sério e tem uma palavra séria que nós não podemos brincar. Ele diz assim, porque se fomos unidos, se fomos é uma condicional, é se você creu. Porque se fomos, porque Ele não força ninguém a crer. Ele revela todo o seu amor na cruz em Cristo e anuncia para nós, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, então eu tenho que crer que eu fui unido com Cristo na semelhança da sua morte. Aí a parte B diz assim, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Porque Romanos 6,6 fala que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. O corpo do pecado foi destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6,7 fala assim que aquele que morreu, ou aquele que está morto, justificado está do pecado. Somente aquele que creu, que morreu com Cristo, está justificado do pecado. Fora disso, irmãos, é pura religião. Não há cristianismo verdadeiro. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Que hoje o cristianismo está do jeito que está, porque as pessoas estão perdendo Cristo de vista. Cristo de vista. E graças ao Senhor, irmãos, que Ele abriu o nosso entendimento para crermos nessa verdade. Aqui, uma coisa que é interessante, que a vida da carne está no sangue. Irmão, você sabe o que ocorreu naquela cruz? Sabe o que houve ali naquela cruz? Abra comigo, por favor, em Isaías 53, versículo 12. A vida da alma está no sangue. E aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, temos uma declaração fundamental para as nossas vidas. Aqui vai mostrar o que ocorreu ali naquela cruz, irmão. Veja que coisa interessante. Ali na cruz, Jesus verteu todo o seu sangue para que os nossos pecados fossem lavados, perdoados e purificados. Por isso, 53, verso 12. Por isso, Deus está dizendo para nós aqui de uma forma tão linda, clara, e, irmãos, Ele não pode ser mais específico. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Já já você vai descobrir quem são esses transgressores que Ele intercedeu. Então aqui eu quero que, na parte A desse versículo, a palavra fala que Jesus, Ele derramou a sua alma na morte. No texto que nós lemos lá de Levítico 17,5, fala que a vida da carne está no sangue. A vida da alma, porque carne ali e alma é a mesma, a palavra hebraica, é vida, psique. Jesus derramou a sua vida na cruz. Em que sentido? Se a vida da carne está no sangue, irmãos, isso significa, por causa do teu e do meu pecado, Jesus, Ele, do seu corpo, todo o sangue foi derramado. Hoje nós comentávamos pela manhã, que quando o Senhor Jesus, então, Ele tomou sobre si o meu e o seu pecado, meio-dia o Pai trouxe trevas sobre toda a face da terra, sobre o mundo inteiro. Por que Deus fez isso? Porque o Filho estava ali, horrível, estava muito feio, totalmente desfigurado. Porque quando o nosso pecado foi colocado sobre Ele, irmãos, o Pai trouxe as trevas. Ele estava ali aniquilando o nosso pecado. Ele estava ali dando cabo de uma vez por todas no seu e no meu pecado.
Ele estava destruindo a natureza pecaminosa adâmica. Irmãos, que fato maravilhoso! Ele derramou todo o seu sangue, porque a obra na cruz tem dois aspectos, conforme diz o irmão Atmani naquele livro, A Vida Cristã Normal. Um livro, quem não leu, faço voto para que vocês leiam. Eu recomendo para que vocês leiam. Um livro preciosíssimo, onde ele vai mostrar dois aspectos na obra do Calvário. Que o primeiro aspecto é que Cristo morreu, mas o pecador também morreu. Então o pecado foi perdoado. Mas Deus, ele é tão justo que os nossos pecados tinham que ser cobrado a pena. Então o sangue que Jesus verteu ali no Calvário, irmãos, foi para perdoar os nossos pecados. A cruz tratou com o pecado que estava em nós, com a fonte, com a essência do pecado, a natureza velha, o homem velho. Agora, e os nossos pecados? Os nossos pecados, a palavra fala que o sangue de Jesus não apenas perdoa, mas ele purifica radicalmente os nossos pecados. Os pecados de ontem, de hoje e também de amanhã. Mas, irmãos, aqui um detalhe também é muito interessante aqui, irmãos. E pelos transgressores ele intercedeu. Claro que aqui ainda ninguém era filho de Deus em Cristo. Ele estava consumando a obra na cruz do Calvário. Ele verteu todo o seu sangue. E eu acho que quando Deus trouxe trevas sobre a face da terra, eu tenho uma convicção, e nós expressamos hoje pela manhã, que naquele momento, irmãos, eu acho porque é uma opinião muito pessoal minha, e eu tenho convicção disso, eu acho para vocês, mas eu tenho convicção para mim, de que naquele momento, os únicos gemidos que se ouvia, era dos dois ladrões, e da respiração ofegante de Cristo, e também o respingar do sangue, que caía ali nos seus pés. Irmãos, tudo por amor a mim e a você. Agora, pelos transgressores ele intercedeu. Queridos, o próprio Senhor Jesus, ele disse que ele não intercede pelo mundo. Jesus, ele não intercede pelo mundo, mas hoje que nós que cremos, eu queria mostrar para vocês esse versículo, para os irmãos terem um conhecimento, lá em João capítulo 17, naquela linda oração sacerdotal, quando o filho então estava conversando com o pai, e graças ao Senhor nós temos essa oração escrita em nossas Bíblias, e essa oração nos traz muito conforto para nós, muito consolo para nós. E ele diz aqui no versículo 9, João 17, verso 9, olha o que ele está dizendo para o pai: é por eles que eu rogo. Aqui eram os seus discípulos, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Você já parou para pensar que existem muitas comunidades que levantam um clamor para que Deus salve o mundo? Não, irmãos, Deus não vai salvar o mundo, porque o mundo não vai crer. Então, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora, olha aí o outro versículo, aí pertinho, versículo 20, do mesmo capítulo. Então, Jesus, ele está orando assim, continua a sua oração ao Pai. Olha, aqui, irmãos, aqui significa que Jesus orou por mim e por você também, porque nós fomos dados para o Filho pelo Pai, e o Pai nos fez seus filhos no Filho. Ele diz assim, verso 20, não rogo somente por estes. Quem são estes? Os seus discípulos. Mas também por aqueles, e esse aqueles, pode colocar o teu nome aí, por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmãos, o Senhor Jesus intercedeu por mim e por você, antes de você nascer, e o Pai já lhe contemplava, como dissemos que naquela reunião da Trindade, que Ele fez
com Ele mesmo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas com uma vontade apenas. Ele orou por você. Já sabia que você iria crer. Irmãos, que Deus que é este? Como podemos conceber isso na nossa mente? Não tem possibilidade. Recebemos pela fé. Então, eu creio porque está escrito. Eu não entendo, mas eu creio, porque esta é a verdade. Hoje eu sei que o Senhor Jesus não rogou apenas pelos discípulos, mas também por aqueles, e aqui está eu e você, que vierem a crer nele, por intermédio da palavra dele. Por isso, irmãos, estas experiências que as pessoas têm, eu estava lá, no meu leito, então eu tive um arrebatamento de espírito, então eu fui regenerado. Mentira, porque é pela palavra. 1 Pedro 1,23 diz assim a palavra: porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, primícias do Senhor. Irmãos, que Cristo maravilhoso nós temos. Então, Ele intercedeu por aqueles que iriam crer nele, que o Pai iria dar para Ele. Isso é tão maravilhoso. Por isso que Ele foi para a cruz. E ali na cruz do Calvário, Ele suportou, irmãos, toda a nossa vergonha. Ele suportou os nossos horrores, que o pecado, porque o pecado é algo horroroso, porque o pecado ele está mesclado com a morte. O pecado é morte e pecado é uma coisa horrorosa. Morte é uma coisa horrorosa. Você vê quando a morte toma um dos nossos entes queridos, um dos nossos irmãos. É muito triste porque nós vamos sofrer com a perda do irmão, mas, irmãos, por outro lado, temos o conforto do Espírito, porque é um Filho de Deus quem faleceu. Ou seja, não faleceu, que partiu para o nosso Pai Celestial. Queridos, o nosso amado Deus fez cair sobre o Filho a iniquidade de todos nós. Aquele texto de Isaías 53:6, eu vou ler para vocês aqui. Quem quiser acompanhar, pode aí ficar à vontade, mas eu quero ler para vocês porque é um texto tão importante, que fala tanto ao meu coração. É um texto que fala também desta mesa, daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Isaías 53, verso 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas, o Espírito sempre vai usar essa expressão mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o que Ele fez com a nossa iniquidade, irmãos? 1 Pedro 2,24 vai responder: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, o sangue de Jesus, ele fornece a única solução para o nosso maior problema, que é os nossos pecados. Então, os nossos pecados nos separam de Deus, já diz Isaías aqui 59, versículo 2, mas o sangue de Jesus nos aproxima de Deus o Pai. Todo pecador neste mundo está separado do Pai, está morto para Deus e vivo para si. Isaías 59, 2, a palavra fala assim, que os nossos pecados fazem separação, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que vos não ouça. Então o homem que nasce neste mundo, ele está separado de Deus por causa dos pecados. Mas agora, irmãos, aqui entra a importância do sangue. O sangue veio fazer expiação, veio fazer purificação de pecados. O sangue veio nos aproximar de Deus o Pai. Lembra de Hebreus capítulo 10, verso 19? Que é para nós entrarmos com ousadia, com intrepidez no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Porque o
Pai nos vê pelo sangue de Jesus. Eu quero ler com vocês, me permitam aqui, irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. Esse texto é um texto que alegra o nosso coração, é um texto que o Espírito, ele ministra aos nossos corações, traz uma segurança para o nosso coração, e a gente deve se alegrar, porque está escrito, versículo 12, diz assim, olha que coisa mais interessante, Efésios 2,12, naquele tempo estáveis sem Cristo. Qual é esse tempo aqui? Quando nós não tínhamos Senhor, nós vivíamos em pecados, separados de Deus. Então naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, todo homem sem Cristo, ele não tem esperança. Ele tem uma esperança que se acaba na sepultura. Mas, agora veja aqui o versículo 13. Mas, está vendo aqui de novo essa palavra mas? Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Através desse sangue nós podemos nos aproximar de Deus o Pai e conversar com o Pai, e ter comunhão com o Pai, e falar com o Pai, face a face. Hoje nós vimos aqui aquela linda revelação que Daniel teve do Pai. Como o Pai revelava a Daniel, porque Daniel tinha intimidade com o Pai. E vimos aqui as suas visões, quando Cristo foi crucificado, naquela tarde, que ele morreu às hora nona, às 15 horas. Então Daniel pôde contemplar, ali no Calvário, o Cristo. Porque quando de fato Daniel suplicava ao Senhor, o que Daniel suplicava? Então ficou muito claro, porque o anjo Gabriel veio trazer para eles as visões daquilo que ele desejava saber e entender. E foi tão gracioso para os nossos corações, que então foi revelado a ele. Interessante que o anjo Gabriel disse o seguinte: nós viemos porque tu oraste, as tuas súplicas chegou ao trono do Pai, porque tu és muito amado. Irmãos, todo homem, toda mulher que vive numa relação com o Pai, de intimidade com Ele, é muito amado. João teve este privilégio. Então, quando ele começou a ter essa visão de quem Cristo era, ele soube quem Ele era, mas, irmãos, ele escreveu no Evangelho que ele era aquele a quem mais o Senhor amava, mas nunca citou o seu nome, porque agora ele aprendeu que não precisava colocar o seu nome na frente, mas está nos bastidores. Mas eu não sei o teu coração, você percebe que você é um amado pelo Senhor? Que Ele te ama com um amor que foi até as últimas consequências? Ele encontrou você, que era uma ovelhinha perdida, lá nas últimas consequências, na morte, na cruz. Ele fez isso para lhe encontrar, para lhe buscar e tirar você de onde você estava, de onde eu estava, onde nós estávamos, irmãos. Paulo vai dizer isso para nós em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é uma delícia isso, irmãos? Estávamos em trevas, na morte, no pecado, Ele nos transportou. Mas para isso o Filho teve que morrer e fazer expiação pelos nossos pecados. Irmãos, quão amável deve ser para o nosso coração, nosso amado Senhor Jesus. Como nós devemos nos render a Ele em louvor e adoração e louvá-lo para todo sempre, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Irmãos, então, para que o sangue fosse derramado, Ele teve que ser ferido ali na cruz do Calvário. Ele foi ferido. Como que o sangue poderia ser derramado? Ele foi ferido por aquele que detestava Ele, e Ele veio para amá-los, e lá na cruz Ele também intercedeu por aqueles, dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, você já parou para pensar como estava ferido o Senhor ali na cruz do Calvário?
todo machucado, mas era necessário para que todo o sangue do seu corpo fosse vertido. E imagina só, tem um irmão que escreveu um livro dizendo o seguinte, que, claro, Apocalipse vai dizer que a Arca da Aliança está no céu hoje, mas quando Jesus estava ali na cruz, todo o sangue, toda gota de sangue, diz que caiu em cima da tampa da arca, porque a realidade da arca era o próprio Senhor. Ele estava ali morrendo, sendo sacrificado, o sangue estava sendo vertido. Queridos, e depois ele se apresentou diante do Pai com o seu próprio sangue, e ele está diante do Pai fazendo expiação pelos nossos pecados, e por causa do sangue de Cristo, o Pai nos aceitou. Irmãos, que Deus nós temos, Ele fez tudo por nós. Irmãos, então como nós podemos ser indiferentes? Lembra daquele texto de Hebreus 13:8? Jesus Cristo ontem, hoje e o será eternamente. Isso traz uma grande vitória para nós, um grande significado para nós, porque Jesus Cristo ontem significa que o meu e o seu pecado foi perdoado, que o nosso pecado no passado foi apagado. Ele mesmo é quem apaga as nossas transgressões, e do nosso pecado não se lembra mais, porque Ele apagou, o sangue de Cristo apagou os nossos pecados. Então nós temos um passado perdoado, totalmente perdoado, diferente do ímpio, porque o passado do ímpio o acusa na sua consciência. A consciência não foi purificada pelo sangue. Agora o Filho de Deus tem um passado perdoado. Jesus Cristo ontem, passado perdoado. Jesus Cristo hoje, um presente protegido, porque nós somos guardados pela fé no poder de Deus. 1 Pedro 1, versículo 5. No Salmo 121 vai mostrar que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o Senhor te guardará de todo o mal. Então nós temos um presente protegido pelo Senhor. E o nosso futuro? Tem tantas pessoas que não sabem do seu futuro, mas para todo filho de Deus, ele sabe que o seu futuro está garantido. Porque está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E 1 João 5,13 diz assim, estas coisas vos tenho dito para que em mim, estas coisas vos tenho escrito, dito, para saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Senhor. Não é que vocês vão ter a vida eterna, estas coisas vos escrevo, a fim de saberdes que tendes a vida, e essa vida é o próprio Senhor habitando em nós. Então, o Filho de Deus tem um passado perdoado, um presente protegido e um futuro garantido. Isso envolveu a cruz no Calvário. A cruz ali no corpo de Cristo, nós morremos com Ele. O velho homem foi crucificado e aniquilado de uma vez para sempre. Agora, a obra foi tão perfeita que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E Pedro, também Hebreus, Pedro fala assim, que é para a gente não esquecermos que os nossos pecados, eles foram purificados, não apenas perdoados, irmão, foram purificados. Agora, abram comigo em Hebreus, capítulo 1, Hebreus 1, vamos ver o versículo 3. Aqui nós temos uma preciosíssima revelação do Pai. Hebreus 1, verso 3, que diz assim a palavra, falando a respeito do nosso amado Senhor Jesus, diz assim, Ele, Jesus, claro, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Queridos, Ele fez
a purificação dos nossos pecados. E a palavra de Deus vai mostrar para nós, em Colossenses 1:20, que o seu sangue, através do sangue de Cristo, é que nós temos paz com Deus. 1 João 1,7 fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, irmãos, todos os irmãos do passado venceram as hostes espirituais do mal por causa do sangue de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, irmãos, esse sangue foi derramado em meu e em teu favor. Agora, não poderia deixar de encerrar lendo mais 3 versículos. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ler o 18. 1 Pedro 1, verso 18. E nós vamos encerrar aqui esse tempo de reflexão da palavra, que diz assim a palavra. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Os vossos pais nos legaram aqueles rituais, não foi? Mas, 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, irmãos, você não tenha dúvida de que você é amado. Veja tudo que Ele fez por mim e por você. Ele é precioso, o sangue é precioso. Precioso porque um preço foi pago. Então, irmãos, a vida da alma está no sangue. Jesus na cruz derramou sua alma na morte. Ele verteu todo o seu sangue por amor a cada um de nós. Amém. Vamos orar. Pai, graças te damos mais uma vez, porque Tu tens se revelado a nós. Tu tens sido o nosso tudo, Pai. Queremos Te louvar, Te agradecer, porque nós somos um povo libertos do pecado, da morte de Satanás, e agora Tu estás nos libertando de nós mesmos. Continue, Pai, indo fundo em nós, operando a cruz, trazendo circunstâncias se for necessário. Pai, que Teu Espírito, Pai, opere profundamente a Tua palavra em nós, para remover as escórias da nossa alma, para que possamos viver uma vida alinhada com o Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, porque podemos estar ministrando a Tua palavra em plena liberdade. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, a Tua palavra que foi ministrada. Frutifica essa verdade. E em Cristo nós oramos. Amém.